Muito bom dia, uma saudação muito especial ao missionário Miguel Bermúdez Marim e todos os ministros, irmãos e irmãs que estão conectados pelo satélite Amazonas e pelo satélite Eutelsat 8 e pelos outros meios de comunicação, hoje, sábado 5 de outubro deste ano de 2024. Vamos buscar no Evangelho segundo São Mateus, capítulo 21, versículo 42 em diante, onde nos diz: Jesus lhes disse: nunca lestes nas Escrituras a pedra que os edificadores rejeitaram tornou-se cabeça de ângulo. O Senhor tem feito isto, e é coisa maravilhosa aos nossos olhos. Portanto, eu vos digo que o reino de Deus será tirado de vós e será dado a gente que produza os frutos deles, ou dele, e aquele que cair sobre esta pedra será quebrantado, e sobre quem ela cair, o desmiuçará. E ouvindo suas palavras, os principais sacerdotes e fariseus entenderam que falava a respeito deles e procuravam como lançar mão dele ou prendê-lo, mas temiam o povo, porque o povo o tinha por profeta. Para este momento, temos como tema desesperar até chegar à pedra de saúde. Podem assentar-se, por favor. Desesperar até chegar à pedra de saúde. Nos fala na mensagem, a mensagem deste novo dia, que foi pregado pelo Dr. William Soto Santiago no sábado 1º de março de 2003 em Lima, no Peru. Nos diz: e agora, Deus prometeu também para a Igreja do Senhor Jesus Cristo filhos e filhas, e tem prometido a ela o Filho prometido para o último dia, o dia derradeiro. E este será aquele que receberá a adoção, e junto com ele todos os filhos e filhas de Deus do último dia. Então, agora vejam vocês, os últimos. O último será o primeiro que receberá a adoção física, porque já os outros mensageiros e profetas já acabaram seu tempo, ou seja, os 7 anjos mensageiros. E o reverendo William Branham, que é o 7º anjo mensageiro, já terminou seu tempo aqui. Nos fala o nosso irmão William isso em 2003, e já nesse ano de 2024, já tampouco o Dr. William Soto Santiago está. Deus o levou em 2019. Agora vejam, tão pouco e também não. Esse profeta também não recebeu sua transformação estando vivo. Não a recebeu. Sua adoção, para a qual, no tempo de Jesus, tinha que estar adotado para realizar a obra na cruz do Calvário e poder dar a sua vida e voltar a tomá-la ou tê-la, porque só um filho de Deus adotado pode pôr a sua vida e aos 3 dias e meio ressuscitar. E isso, nós vemos isso em Apocalipse capítulo 11, assim como foi ou aconteceu na primeira vinda do Senhor, também na segunda vinda do Senhor, a vinda do Filho do Homem com seus anjos. Também acontecerá a mesma coisa, porque esse é o ministério de Moisés e de Elias, adotado, porque tem o título de propriedade. E disso, no livro dos selos, ele escreveu, tem uma escritura aí que diz: ministérios adotados no Monte de Sião. Moisés e Elias têm o título de propriedade. Ou seja, que para ser adotados, tem que ter o título de propriedade. Agora, vejam, nenhum dos mensageiros, nenhum deles ressuscitou no terceiro dia. Será o segundo mensageiro de Deus que, estando vivo,
Vejam, dará a sua vida, porá a sua vida, porque poderá dizer ao falar, ninguém me tira a vida, eu a ponho por mim mesmo para voltar a tomá-la, porque é um ministério adotado, a mesma coisa que aconteceu na primeira vinda do Senhor. Ou seja, que será o segundo ou a segunda pessoa que também passará pela mesma coisa. E disso, vejam vocês que Apocalipse 11 nos mostra aí que quando tiveram ou houveram acabado o seu ministério e eles morrem, antes de começar ou iniciar a grande tribulação, antes dos 3 anos e meio, eles morrem, como nos fala o nosso irmão William, no escrito do livro de citações que nós já lemos. Diz que Moisés e Elias morrem antes dos 3 anos e meio. Ou seja, que esse é o cumprimento onde esse instrumento, quando houve terminado aí o ministério, o testemunho, ou seja, obrando, Deus através dele, obrando, essa obra que se esteve realizando, fazendo, aí se cumpre esse sonho, essa visão, ou sonho se cumpre aí da irmã quando ela o viu descendo do carro e diz que atiraram nele. E ele também escreve explosão. E o Espírito Santo lhe disse que isso seria mais adiante, mais na frente. Ou seja, que tudo isso, no que foi mostrado aí, tem cumprimento neste tempo final. E em nenhum dos mensageiros isso se cumpriu, em nenhum dos mensageiros se cumpriu isso. Portanto, isso que está falando aqui e diz, e nenhum deles recebeu a adoção física estando vivo. Vejam, depois que Jesus ressuscitou, ele ressuscitou depois dos 3 dias, vejam, ressuscitou com o corpo eterno e glorificado. Ou seja, que ele não viu, não teve corrupção. Ou seja, foi como desse um passeiozinho, como nos falou o irmão William, quando nós já lemos isso de uma mensagem que ele pregou, faz pouco tempo nós lemos isso, onde somente estará dando um passeiozinho, e creio que colocou-se também essa mensagem, somente estará dando um passeiozinho de 3 dias e meio. E vejam, depois diz que ele se levantará sobre seus pés, ou seja, que quando já ressuscita aí em um corpo eterno e glorificado. É o único mensageiro depois de Jesus, o único profeta mensageiro dispensacional que obtém a adoção estando vivo, para poder colocar a sua vida, dar a sua vida e depois ressuscitar nesse corpo eterno e glorificado, assim como Jesus ressuscitou primeiro. E diz que saindo do sepulcro depois da ressurreição deles, ou seja, que o primeiro estará sendo cumprida a ressurreição desse instrumento e depois a ressurreição dos mensageiros com seus grupos, porque lembre-se que esses 3 dias equivalem ao tempo onde se estará realizando, fazendo esse juízo na 6ª dimensão. Agora continua dizendo, vejam, e agora para o último dia, o último é aquele que recebe a adoção espiritual e depois a adoção física. Da mesma forma como Benjamim recebeu uma dupla porção, e vejam, existe uma dupla porção, isso é a plenitude de Deus, de Cristo para o último dia, manifestando-se naquele que será adotado neste tempo final. Vejam, e essa será a manifestação de Cristo em um filho seu, que ele vai adotar no último dia, e através dele fazer grandes maravilhas, vai manifestar os ministérios prometidos, que foi prometido para este tempo final. Quais ministérios? O ministério de Moisés e Elias. E isso foi em 2003. Ele já estava dando aí luz, mesmo que em outra mensagem antes, mas aqui está falando que ele iria manifestar, o Senhor, o Espírito Santo, iria manifestar os ministérios pertencentes. E quais são os ministérios prometidos para o tempo final? Os ministérios de Moisés e de Elias. Agora continua dizendo, portanto, quando já esteja adotado, então a 3ª etapa em toda a sua plenitude estará manifestada nele.
Em quem? Nesse instrumento, a terceira etapa é a palavra. Portanto, vejam vocês, a palavra ao estar manifestada nele, porque tem o título de propriedade, é um ministério adotado, e é por essa causa que Deus começa a obrar, a operar nesse ministério, realizando a obra que corresponde, que pertence ao cumprimento da visão da carpa, da tenda, onde Deus está dando neste tempo final a fé para ser transformados e raptados. Vejam na página 380 do livro dos selos. Aí nos diz o irmão Branham nesse relato, nisso que ele conta do trono, ou sobre o trono, onde ele viu Jesus e o anjo lá, ou aí, começa na página, aqui mesmo na página 380 até 381, e eu queria aqui chegar nessa página para lhes ler aqui, diz o extrato escrito desta página. Depois vocês leem com calma esta visão que o irmão Branham teve, o sonho. E ele escreve aí embaixo: adotará um filho a seu anjo, e lhe dará o título de propriedade. Vejam, esse é o filho que nos está falando aqui nosso irmão William nessa mensagem, o qual recebe a adoção, e com essa adoção vem a adoção de todos os filhos e filhas de Deus. Agora olhem, nessa mensagem também, alistando-nos para entrar na terra prometida, que foi pregada em 4 de março de 1990, nos fala, em Medellín, na Colômbia, diz o Dr. Soto: eu espero que nesta nova década dos 50, que vou entrar no mês de julho, conforme o calendário gentil, porque conforme o calendário hebreu, eu creio que já entrei no mês de junho, já seja por um calendário ou pelo outro calendário, o que eu desejo é entrar nessa etapa, receber o que ele me tem prometido para benefício de cada um de vocês. Vejam as promessas que Deus fez. Cada mensageiro, no tempo em que Deus o enviou, espera essa promessa e deseja que Deus a cumpra no seu tempo, tal como Paulo diz, nós que vivemos, que tenhamos ficado. Vejam, ele aí, Paulo falando, diz que seremos transformados, mas ele morreu, porque ele estava falando como se fosse no seu tempo essa promessa da ressurreição e da transformação, como se fosse acontecer no seu tempo, e cada mensageiro esperou no seu tempo, até mesmo o irmão Branham, quando ele diz que, ou seja, ele já iria se encaminhando para Israel, e ele pensava que com ele o ministério que Deus estava realizando através dele iria se cumprir tudo. E vejam vocês, quando Deus lhe abre o entendimento, ele revela que todavia há uma etapa, uma era mais acima, e que tem um outro ministério, que é o de Moisés, que tem que vir acompanhado junto com o de Elias, mas na sua quinta manifestação, o de Elias, então percebe que são 5, e aí ele volta, regressa. Mas ele também esperou por essa promessa, igualmente nosso irmão William. Agora, aqui ele está falando algo, uma coisa desse ano 50, que estava por se cumprir, isso foi em março, já em junho ele fazia 50 anos, ou seja, conforme o calendário gentil, e ele estava esperando algo da parte a favor de Deus. E vejam, o irmão Branham, com essa idade também, o irmão Branham teve muitas experiências, visitou os da sexta dimensão, ou seja, aqui 50 anos é um ano muito, muito importante. Agora vejam, na mensagem Explosões de Fé, nos diz o reverendo William Branham, na página 36 aqui dessa mensagem, apenas uma partezinha aqui,
que ele diz, quando esse rapaz que estava aí de pé, com seus olhos rebentados, eu olhei assim algo, e eu falei, isso é o que eu estou crendo. Ele estava contando a história em que ele estava aí com esse rapaz, esse jovem que tinha os olhos assim, esbugalhados ou rebentados, e diz, isto é o que eu estou crendo agora. Agora tem uma chave para saber como entrar aí. Eu creio que Deus vai deixar que eu a conheça, ou seja, conheça essa chave. E esse é Elias falando, ou seja, que a Elias lhe será dada essa chave para Elias. Isso é o que ele estava esperando. E também o nosso irmão William estava esperando por isso. E eu também estou esperando algo da parte de Deus. Amém, Senhor. Agora vejam, continua dizendo, então, se isso aconteceu, essas coisas que vocês estão vendo, será de uma forma tão amateur, tão pequenas, ao lado do que será completamente revelado. Amateur principiante, aquilo que vocês viram em parte aí no livro de citações, na página 119, onde ele diz aí, página 119, parágrafo 1057, diz, a coisa que estivemos olhando na frente por tantos anos, 4 ou 5 anos, possa ser que muito mais que isso é a terceira etapa que foi vindicada ou confirmada, e eu estou certo que vocês sabem o que ela é. Nunca haverá uma personificação ou imitação disso, não pode existir isso agora. Agora está em existência, e eu tenho sido avisado a respeito disto, que isto aqui já aconteceu, para que possa identificar a sua presença entre nós, mas isto não será usado de uma grande forma até que o concílio comece com o seu aperto. E quando faça isso, os pentecostais e etc. e os outros quase que personificarão qualquer coisa que se possa fazer. Mas quando vier esse tempo, o aperto, então vocês verão aquilo que viram temporariamente manifestado, verão no seu poder absoluto, vê? Isso que ele estava buscando ou procurando desde já fazia tempo. Isto foi em 63, e isto aqui que eu estou lendo desta mensagem Explosões de Fé, foi em 53, olhem, 10 anos depois. Ele, todavia, aí continua mencionando isso, que está por ser cumprido da parte de Deus. E ele estava esperando por isso. Agora ele escreve aí a terceira etapa e o aperto, escreve em cima. Não haverá personificações, também escreve aí. O que continua dizendo aqui o nosso irmão William. Eu sei que está bem próximo, e sei o que é, mas eu estou esperando. E ao recebê-lo, então entraremos numa nova etapa de grandes bênçãos da primogenitura para cada um de nós. Agora vejam por que é tão importante isso que o irmão Branham esteve esperando, que o nosso irmão William esteve esperando, e eu estou esperando por isso, e eu sei o que é. Agora olhem, nesta mensagem que eu estou lendo também de Explosões de Fé, aqui na página 29, corrigindo, página 29 diz: se eu tenho corretamente, que Deus me perdoe se eu estou equivocado ou errado, mas vendo isso na Escritura, vendo que quando ele levantou-se e subiu nas alturas, ele recebeu um novo nome. Um nome que ninguém sabia a respeito disso. E ele diz recebeu um novo nome, reticências, um nome que ninguém sabia a respeito dele. Então o vi vindo ou chegando no seu poder. O viu vindo a quem? Ao Senhor no seu poder. E aí nós lemos aquilo que vocês viram em parte, o verão no seu poder absoluto. Esse é o Senhor vindo no seu poder absoluto. Então o vi vendo no seu poder. Eu fui lá e disse que ninguém me moleste no dia de hoje. Deixem eu ficar sozinho, não fiquem me molestando.
Agora vejam vocês o que nos diz aqui na mensagem desespero, na página 22, nos diz: e notem, ela não era egoísta quando Deus ouviu, lhe deu resposta à sua oração e lhe deu o filho. Ela o devolveu para Deus, e não por ser egoísta, e não por ser egoísta, por ter essa boa disposição. Deus lhe concedeu não apenas a resposta que ela tanto desejava profundamente, senão que lhe deu um profeta. Essa foi a bênção acrescentada. Deus tem tais bênçãos em abundância, essas coisas que Ele nos dá como acréscimo. Não apenas lhe deu um filho, senão que também um profeta. E não tinha sido visão manifestada por muitos anos em Israel. Samuel foi o profeta que Israel teve depois de um longo tempo, e foi por causa do desespero de uma mãe que não tinha sido possível para ela ter filhos, talvez porque estava com uma idade avançada para ter filhos, talvez tivesse 60 ou até mesmo 70 anos. E não obstante, ela orou desesperadamente porque queria ter este filho. Por que aconteceu assim? Sem dúvida que Deus tinha falado com ela. Sem dúvida que Deus tinha falado com ela. Você não entrará em desespero até que Deus não fale com você. Ó igreja, despertem-se, sacudam-se. E aí escreve: você não entrará em desespero até que Deus fale com você. Ó igreja, desperte-se, sacudam-se, belisquem a sua consciência e despertem nesta hora. Temos que entrar em desespero ou perecemos. Algo vem da parte de Deus. Vê, aqui também nos está falando que algo vem da parte de Deus. Algo vem da parte de Deus. Eu sei que assim diz o Senhor. Algo está a caminho, portanto, nos convém acordar, despertar. É uma questão de vida e morte. E se nos descuidarmos, passará e não veremos. Porque ela não foi egoísta, lhe foi dado um profeta a ela. A mulher sunamita tinha um filho, e escreve Moisés e Elias. Tinha vindo pela palavra que o profeta tinha falado sobre ela. Agora vejam vocês, também aqui na página 28, diz deste livro, desta mensagem desespero. Agora, irmão e irmã, se Jesus teve que orar muito mais intensamente, quanto mais intenso nós temos que orar, mais intensamente, se Cristo, o Filho do céu, feito carne, teve que orar mais intensamente, então, quanto mais intensamente nós teremos que orar, que somos pecadores salvos pela sua graça. Se esta decisão conduziu o Filho de Deus ao desespero, o que fará para você, com você e comigo? Devemos clamar desesperadamente. Deus se manifestou nesses últimos dias a tal grau que, através de seus grandes sinais e poder, que isso deveria pôr-nos em desesperação. E Ele está disposto a curar-nos e salvar-nos, e isso nos deveria levar ao desespero até chegar à pedra de saúde. Agora vejam que aí o irmão Branham está falando também de algo que vem, que algo está a caminho e que é conveniente desesperar-nos, nos convém desesperar-nos. Agora, para entrar nessa etapa, vejam que ele diz que há que se entrar reverentemente, com reverência. Isso está no livro dos selos, vamos ver aí. Na página 482. 481, lá embaixo. Diz agora, perceba que a abertura do sétimo selo também é em um mistério tríplice, e escreve Moisés, Elias, Jesus. Lhes falei que é o mistério dos 7 trovões. Os 7 trovões no céu abrirão este mistério. Será na mera vinda do Senhor Jesus Cristo, porque Ele mesmo disse que ninguém saberia quando Ele iria voltar.
Perceberam como foi que aconteceu quando os judeus fizeram essa pergunta? Comparamos as escrituras de Mateus 24 com os 7 selos, então vimos que o 7º selo não aparece, porque o próprio Cristo disse que só Deus sabe disso, nem sequer os anjos sabem disso, e com razão, porque nem foi escrito, tudo foi silêncio, nada aconteceu durante esse tempo, os anjos nem ninguém sabem quando ele vem, mas haverá as 7 vozes, dos 7 trovões que darão a conhecer essa grande revelação nesse tempo. Então, eu acredito que para nós que não conhecemos isto, não será conhecido até esse tempo, mas sim que será revelado naquele dia, na hora quando deva ser revelado. A hora, ele escreve, será revelado do lado esquerdo, e escreve ora em uma pedra angular e as eras de uma pedra para a pedra angular. O que nós devemos fazer é sumamente reverentes diante de Deus e servi-lo, e fazer tudo o que nós sabemos ou possamos fazer e viver vidas justas e cristãs. Agora, vejam vocês na página, vejam na página 98, nos diz: Oxalá, antes de sua vinda, possamos ver todas essas coisas detalhadamente, mas se o tempo não nos alcançar, não der, faremos tudo quando ele vier, assim que não é tão importante. Nesse tempo escreve futuro aí do lado direito e desenha uma estrela de Davi do lado esquerdo, ou seja, ele na sua vinda, ele estaria mostrando, revelando esse mistério do 7º selo. Ele mesmo se apresentará. Livro de Citações, parágrafo 519. Agora, olhem o que continua dizendo aqui o nosso irmão William. A única coisa que eu me preocupo é esta coisa, que quando existem bênçãos, também existem juízos. Uns recebem bênçãos e outros, por não estarem preparados, por não estarem na linha, na fila para receber bênçãos, então lhes vêm alguns juízos, lhes chegam. E como o mundo está na linha para receber juízo divino, para que a ira de Deus derrame-se sobre o mundo, então tem uma escritura que me preocupa, que o juízo começa pela casa de Deus. Ou seja, vejam vocês, que o que ele nos falou no livro dos selos, na página 320 ou 319, 320, 321, 322, na 321 está contando em todas essas páginas quando ele foi até a 6ª dimensão, e aqui está falando nessa parte de algum dia ele virá e virá a ti primeiro e tu serás julgado. Estas pessoas são os teus conversos que tu guiastes, e escreve juízo, julgado. E diz, por ser um líder, eu tenho que ser julgado, e respondeu que sim. Então disse, todo líder tem que ser julgado desta forma, desse jeito. E escreve, julgado do lado direito. Este é o tempo desses 3 dias e meio. Este é o tempo, o qual isso ainda não aconteceu. Por quê? Porque Deus está no meio da sua igreja, realizando, fazendo a obra do 7º selo, a obra desse anjo que era diferente dos outros, o qual está dando para a igreja noiva, pede rápido. Tão simples assim, é por isso que todavia não aconteceu a ressurreição. Respondeu que sim. Perguntei, e como será São Paulo? E disse, ele terá que ser julgado junto com os seus. E ele escreve aí, o juízo começa pela casa de Deus. Então disse, se o grupo dele entrar, então os meus também. Porque eu preguei exatamente a mesma palavra. E em cima ele escreve, então os meus, escreve juízo, e desenha uma pedra angular e as eras. Ele batizou no nome de Jesus Cristo e eu também. Eu preguei reticências. Nesse momento, milhões gritaram em uma só voz. Nisso nós estamos confiantes. Pensei, se eu tivesse sabido antes de chegar aqui, eu teria forçado as pessoas para que viessem. Eles não podem perder esta oportunidade. Então ele disse,
Algum dia ele virá, e ele escreve a vinda de Cristo ao paraíso, a sexta dimensão, tal como foi com os santos do Antigo Testamento. E como foi lá? Pois ele foi e passou pelo paraíso, depois de ser crucificado. Primeiro passou ao inferno, pregou as almas encarceradas que foram desobedientes no tempo de Noé. Depois, vejam, passou até o paraíso e de lá os ressuscitou. Essa é a ordem que para este tempo final será da mesma forma. E isso, todavia, não aconteceu. Se precisam desses ministérios aí para realizar esse juízo, e somente é por 3 dias e meio. Ou seja, aqui, enquanto esteja esses ministérios na terra, realizando, fazendo essa obra, como no tempo de Moisés, diz que ninguém podia tocar em Moisés até que terminasse sua obra. E no cumprimento da visão da carpa, da tenda, vemos aí que tiveram as bênçãos nesse dia. Agora continua dizendo. Então ele disse, algum dia ele virá. Agora, lá não bebemos, nem comemos, nem dormimos. Todos são iguais. Não é isso. Perfeição é muito mais além da perfeição. É sublime. Senão, não é sublime. Muito mais além do sublime. Não existem palavras no vocabulário para descrever isso. Simplesmente, quando cheguemos lá, teremos chegado onde devemos chegar. E pensei agora, se isso é tão perfeito, então como será mais adiante? E escreve na 7ª dimensão, com o corpo eterno. Ele disse, quando Jesus chegue e te julgar conforme o teu ministério, então voltaremos à terra para habitar no corpo de novo. E escreve glorificado. E em cima também escreve no paraíso, na 6ª dimensão, o juízo começa pela casa de Deus. E escreve do lado esquerdo aí também, WHV, e escreve a voz do anjo. Voltaremos à terra para habitar no corpo. Aqui não comemos nem dormimos. Lá comeremos quando voltemos à terra. Agora vejam que o juízo começa pela casa de Deus. Quando nos diz aqui o irmão Uira, WMB, continua dizendo, e eu sei que quando passe essa etapa passar, vem grandes bênçãos para todos os filhos de Deus, mas aquele que esteja fora da linha da bênção e esteja dentro da linha de juízo, então, antes de começar o juízo para o mundo, certamente receberá um juízo, porque o juízo começa pela casa de Deus. E se o justo com dificuldades se salva, onde aparecerá o infiel e o pecador? Isso é o que me preocupa, porque eu amo a todos e desejo todas as bênçãos de Deus para todos aqueles que creram na mensagem. Eu também. Eu desejo as bênçãos para todos. E também essa é a minha preocupação, que não se encontre ninguém fora da linha da bênção, senão que se encontre, seja achado na linha de juízo. Não seja achado na linha de juízo. Desesperar até chegar na pedra de saúde, que foi o que ele aí nos escreveu. Nessa página 28 da mensagem Desespero, desesperar até chegar na pedra de saúde. Esse foi o nosso tema para este momento, hoje, sábado 5 de outubro deste ano de 2024. Desesperar até chegar na pedra de saúde. Que Deus os abençoe, os guarde e os ajude a estar preparados e sempre estar na linha da bênção. E desesperar até chegar na pedra de saúde. Que brevemente Deus ressuscite os mortos crentes neles e a nós nos transforme. Que Deus os abençoe e guarde e continuem passando um dia feliz, cheio das bênçãos de Deus.